Bom, boa tarde a todos. Mais uma vez, abrindo aqui uma live da nossa Semana de Segurança do Paciente, em especial hoje, que é o dia 17, o dia que é referenciado como o Dia Mundial da Segurança do Paciente. A gente vai receber aquele que é o mais importante da história, né? Que é o representante do paciente, pelo qual a gente procura construir os processos da forma mais segura. A gente entende que o paciente precisa estar inserido totalmente, né, no processo de segurança. Ele é efetivamente a última barreira para que aconteça o evento, para que aconteça a falha, né? Ele entendendo os processos, entendendo da sua importância, né, em ser parte, né, do cuidado, da construção, né, do planejamento e da execução do cuidado, é algo fundamental para um cuidado efetivamente seguro. Então, é muito importante o dia de hoje para a gente, por isso a gente destinou o dia de hoje para quem é mais significativo, para quem é mais importante, né? A Valdirene, que é a nossa especialista em experiência do paciente, vai conduzir a abertura, apresentar nosso convidado, e eu mais uma vez agradeço a todos a presença, espero que a semana tenha sido bastante produtiva. Vimos aí os eventos e as atividades, as ações que todos os hospitais vieram fazendo nessa semana, estamos muito felizes, né, com todas elas, e é esse o caminho que a gente precisa construir e continuar construindo, porque é uma construção cotidiana, infinita, né, é um caminho para o resto da vida, né, e espero que sem volta. Então, muito obrigado mais uma vez a todos. Val, está contigo, boa apresentação e um bom final de semana. Obrigada, Fernando. Obrigada, Fernando. Boa tarde, pessoal. Gostaria muito de agradecer a todos que estão participando dessa última live nossa, né, em comemoração da Semana de Segurança do Paciente, e trazendo um pouco a linha de assuntos abordados que a gente falou durante todo esse período, né, onde o Dr. Péricles pôde trazer a cultura de segurança como uma frase-chave da importância da escuta do paciente pelos profissionais da saúde, e a doutora Helenara também incentivando, né, todos os colaboradores e pacientes no sentido do gerenciamento e identificação de risco, do que ela fala em abraçar os mensageiros, em ter escuta, em ter a possibilidade de ouvir, né, as sugestões das pessoas. Hoje a gente vai trazer a contribuição da experiência do paciente pela ótica de um paciente, né, pela perspectiva dele. E nesse momento eu tenho a honra de apresentar o Bernardo Lobo, né, um advogado, um empresário, um triatleta, né, nas modalidades de pedal, natação, né, e caminhada, que vem trazer esse contexto, né, como paciente, dentro da sua perspectiva, para a gente, né, de um outro lado que a gente precisa ter muita atenção, muita abertura para a escuta. Seja bem-vindo, Bernardo. Opa, boa tarde a todos. Primeiramente, agradeço ao convite da ProSaúde. Espero colaborar com vocês com as minhas experiências, com as minhas vivências. E agradeço a todos os profissionais de saúde por cuidarem dos pacientes e serem pessoas tão especiais no momento de uma lição tão dura quanto foi o Covid. Todos vocês foram verdadeiros guerreiros e trazem só orgulho da nação. Primeiramente, meu nome é Bernardo Lobo, nasci em 84, 37 anos. Desde muito novo, sempre fui um cara esportista, ligado ao mar, sempre gostei da natureza, sempre fiz esportes individuais. Cada paciente, cada pessoa vê o mundo da sua forma, vê o mundo da sua maneira. E cada paciente é um mundo por conta disso, por ter sua realidade, por ter sua família, por ter sua forma de ver o mundo. Então, cada pessoa vai encarar as suas doenças, suas dificuldades de uma forma. E a importância de escutar o paciente, no meu ponto de vista, é entender como ele vê o mundo, como é que ele lida com as suas frustrações,
como ele reage e o que ele precisa de suporte para lidar com a adversidade, que é a falta de saúde. A falta de saúde para qualquer pessoa é uma adversidade, é uma limitação. Então, você ser ouvido, você ser compreendido é fundamental ao longo do seu tratamento, para você saber que você está sendo acolhido, que você está sendo escutado, para o médico, para os enfermeiros, para o hospital entender a sua realidade. Então, a meu ver, uma das principais necessidades, interações necessárias para um bom tratamento é o diálogo entre os profissionais e pacientes. No meu caso, eu sempre tive bastante diálogo e sempre fui muito escutado. Eu gostava de entender pelos procedimentos pelo qual eu ia passar, o tempo que eu ia passar, os medicamentos que seriam ministrados. E cada paciente tem uma forma de proceder, tem um entendimento. Eu pulei a parte, mas eu fui diagnosticado com câncer com 33 anos de idade, em Portugal, quando a minha vida estava muito boa, estava com minha esposa em Portugal, vivendo um momento de mestrado, vivendo um local muito interessante, do qual eu vou passar para vocês um pouco da minha história e para vocês entenderem um pouquinho a realidade de um paciente de câncer, assim, como é que a pessoa se sente. E vou compartilhar com vocês algumas imagens e continuar explanando mais ou menos como era o Bernardo antes, o Bernardo durante e depois do tratamento, como eu me sentia ao longo do tratamento e como eu entendo que um paciente se sente ao longo do tratamento. Eu não estou conseguindo só compartilhar aqui. Eu acho que abriu agora. Estamos vendo, Bernardo. Estão vendo? Uhum. Perfeito. Aqui eu faço uma introdução aqui ao Dia Mundial da Segurança do Paciente. Boa tarde a todos. Meu nome é Bernardo Lobo, como já dito. A minha vida antes de ser um paciente de câncer, antes de ser diagnosticado com câncer, sempre fui um surfista desde os 10 anos de idade. Comecei a velejar de laser com 8 anos de idade. Corri várias corridas de 10 quilômetros desde os meus 14, 15 anos de idade. E sempre buscando desafios maiores. Em 2004, quando eu tinha 20 anos, corri a minha primeira maratona com meu pai, que foi uma experiência incrível, correr 42 quilômetros com o pai em Paris, assim, foi um momento único para nós dois, então foi uma coisa maravilhosa. Após isso, eu me tornei triatleta, passei a modalidade incluindo natação, corrida e pedal. Participei de 3 Ironmans, fiz as provas, e era uma coisa que eu gostava muito e é uma realização pessoal muito maravilhosa. Depois de nadar 4 quilômetros, pedalar 180 e cruzar uma linha de chegada depois de 42, é um feito assim que 42 quilômetros é um feito que você se sente realizado, você se sente que fez uma realização pessoal, conseguiu cumprir um desafio e se preparar para isso. E sempre soube que era um privilegiado de ter uma família, um vínculo familiar bom, assim, de ter pais e mães me amando. Então, era um cara bem completo. Algumas características que eu tinha, que eu era muito feliz, curtia os momentos da minha vida, mas eu nunca estava presente em pensamento pleno
casamento, 15 anos, eventos sociais, eventos de trabalho, eu estava sempre pensando ou no surf ou em outras coisas, estando lá por obrigação e nunca de corpo presente, realmente pensando, conversando com as pessoas. Eu entrava em um modo automático e não vivia o momento. Hoje em dia eu me arrependo de muitos momentos perdidos por conta disso, mas quando você é jovem, você acaba não dando certo valor para algumas ocasiões e querendo viver mais a plenitude do esporte, a plenitude da natureza e a plenitude do que a gente realmente gosta. Eu me sentia forte, imbatível, pensava que era imortal, morte não era uma hipótese ou uma realidade na minha vida, era jovem, bem fisicamente, sempre me cuidei. Eu via o câncer como uma doença complicada, muito distante da minha realidade, e via como uma sentença de morte. Muitas vezes eu me via pensando, quando era mais jovem, que se eu fosse diagnosticado com câncer, a primeira coisa que eu ia fazer... Opa, saiu a apresentação, eu acho. Não, não, continua. Continua, mas eu Continua perdi. assim, a gente está olhando. Eu não sei se não estou conseguindo visualizar ela, então. Está minimizada? Eu acho que talvez esteja minimizada, só que o problema é que eu não consigo controlar. Ah, tá aqui. E uma das características que eu tinha é que eu pensava, se um dia eu for diagnosticado com câncer, eu vou pegar minha prancha, vou viajar para Indonésia e vou surfar Mentawai e curtir com meus amigos uns 12 dias, e quando voltar vai ser só para me despedir. Só que a realidade não é essa, ninguém está pronto para receber o diagnóstico de câncer, e muito menos que você está com câncer, e muito menos que que você pode perder a sua vida. E aqui seguem algumas fotos, fotos do Ironman, foto da minha maratona de Paris com meu pai, foto com os amigos. Sempre fui um cara que gostava de estar com os amigos, sempre farra. Velejador, surfista e Ironman, advogado. A minha vida era muito acelerada. Eu era presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB, era sócio de um escritório de advocacia e, e também assessor jurídico do secretário da CDM, de Minas e Energia. Então, e ainda tinha que treinar muito para o Ironman, que são 3 modalidades, então a minha vida era muito acelerada e eu praticamente nunca estava presente de fato nas coisas. Muito intenso e muitos compromissos o tempo todo. Isso aqui as viagens que eu fiz com a minha esposa, e depois do meu Ironman, em Florianópolis, eu resolvi dar um tempo no escritório e dar um tempo no triatlo e fazer mestrado em Portugal. Chegando em Portugal, cheguei num país maravilhoso, com qualidade de vida muito boa, e era só eu e minha esposa, e a gente estava numa vida muito tranquila. Eu gostava muito da universidade, gostava muito do local que eu vivia, eu morava em Cascais. Tinha surf, tinha estudo, tinha a minha esposa, a mulher que eu amo. Então eu estava vivendo, eu acho que um sonho, assim, uma vida de sonho. E, e essa era a minha vida em Portugal. Eu fazia snowboard, gostava de surfar, amava a parte de direito fiscal internacional, excelentes professores. E do nada eu fui diagnosticado, eu fui fazer um exame dentário com a minha esposa. Eu estava achando que eu estava com uma gengivite, e tirei uma radiografia do dente, e muito por exigência dela, ela me cobrando para ir, eu enrolando, porque o dinheiro era curto, não queria gastar em euro, então eu não queria gastar esse dinheiro, mas ela insistiu.
E quando ela viu a radiografia, ela mandou para o meu pai e para o meu cunhado, e os dois foram unânimes para falar para eu voltar imediatamente para o Brasil. Eu não tive nem tempo de guardar minhas coisas, nem nada, e vim para o Brasil no primeiro voo, no dia seguinte, praticamente. E foi uma partida bem conturbada, e quando eu cheguei aqui no Brasil, eu fiz uma ressonância e uma tomo, e os exames de imagens foram um pouco inconclusivos e aparentemente eu não estava com câncer. E posteriormente eu tive que fazer uma raspagem para verificar o tecido e posteriormente fui diagnosticado com câncer e era um câncer muito raro, que era um câncer que dava normalmente em crianças e adolescentes e em ossos longos. E o meu era na mandíbula, em um cara de 33 anos, então era um câncer muito raro, porque não era um osso longo. E aí corri para São Paulo, fui fazer tratamento no Sírio-Libanês, para o início do tratamento. Foi confirmado meu diagnóstico lá, e na primeira consulta, um médico era da minha idade, mais ou menos, um médico extremamente competente, e me explicou qual era o tratamento, o que eu iria passar, falou da dureza do tratamento, me explicou tudo, e no final ele perguntou se eu tinha algum questionamento. E eu não sei por que eu perguntei, a minha primeira pergunta foi quando é que eu vou poder voltar a surfar? E não tinha nem em nenhum momento eu perguntei qual era a minha porcentagem de chance de viver ou a gravidade do meu câncer. Meu único pensamento era voltar a fazer o que eu amo. E eu acho que eu levei isso para mim ao longo do tratamento e sempre pensando em fazer uma coisa de cada vez. Mas por mais que eu sempre tivesse sido atleta, por mais forte que eu fosse fisicamente, eu não estava preparado para a dureza que é um tratamento de câncer. A dureza que é a quimioterapia, a dureza que é uma operação de retirada de tumor. Então, eu costumo dizer que 3 Ironmans, maratona aquática, uma vida de atleta, dores de... Eu já tinha passado por uma separação antes do meu casamento atual e antes de morar juntos em Portugal, e tinha passado por muitas coisas conturbadas, mas nada disso, nenhuma experiência anterior tinha a capacidade de me preparar para o que é o câncer, para o que foi o professor câncer, como eu chamo. Então, eu entendi o tratamento, ele me passou tudo o que ia ser feito, como seria. Eu passaria por 5 ciclos de quimioterapia, depois eu passaria por uma cirurgia de retirada de tumor, que poderia ser feito também por outro procedimento mais leve, mas eu deixei a critério do médico, sempre confiando na equipe técnica, equipe médica. Mas mesmo sabendo de todo o procedimento que eu ia passar, eu primeiramente queria saber o que eu ia sentir com a quimioterapia. No primeiro ciclo de quimioterapia no Sírio-Libanês, no primeiro hospital, eu saí da quimioterapia, levantei e perguntei para o médico se eu podia academia. Ele falou, pode. Se você estiver se sentindo bem, não vai fazer nenhum exercício acima do seu esforço. Eu saí de lá, fui para uma academia, fui para uma esteira e passei 30 minutos correndo, 30, 40 minutos. Eu corri 10 quilômetros e nesses 10 quilômetros eu corri 48 minutos, salvo engano, os 10 quilômetros. O que eu não sabia é que aquele seria o meu melhor tempo
o resto, assim, muito possivelmente para o resto da minha vida, porque até hoje eu não consigo correr isso que eu corri depois de uma quimioterapia. Não que eu já não tivesse corrido melhor, já corri várias vezes abaixo disso, até mesmo em meia maratona eu já passei os primeiros 10 quilômetros com 42 minutos, então 48 minutos não era grandes coisas, mas o que eu não sabia é que dali para frente ia ficar cada vez mais difícil. Então, na primeira quimioterapia eu corri 10 quilômetros. Aí, na segunda quimioterapia, eu corri novamente 10 quilômetros, corri para 50 minutos, e as minhas quimioterapias eram ímpar de uma forma mais agressiva, era mais em um dia, e na pares eram 7 dias hospitalares, indo para o hospital todo dia, durante 7 dias, e depois retornando para casa. Mas aí eu olhei, as duas primeiras eu olhei assim e falei, essa quimioterapia não é grandes coisas, assim, esse medicamento não é tão forte que eu não posso aguentar. Eu não estava pronto é porque aquilo vai se depositando, vai se acumulando no corpo e vai ficando cada vez mais pesado. No final do meu tratamento eu mal conseguia andar, assim, para ir passear com o meu cachorro. Então, ao longo do tratamento, as duas primeiras eu fiz em São Paulo e o médico me perguntou se eu preferia continuar fazendo no Sírio ou se eu faria na minha cidade, em Belém do Pará, perto da minha família e na clínica do meu pai, que ele fez uma sala para mim para poder ser tratado de uma maneira mais familiar, mais próximo dos amigos. E aí eu opinei, perguntei para o médico se faria muita diferença e acabei opinando por ficar perto da família e perto dos amigos. Ao longo das primeiras 5 quimioterapias eu aguentei bem, depois eu fiz uma cirurgia de retirada de tumor em São Paulo, retirei o tumor e daí a importância do diálogo. Um médico cirurgião grandíssimo, de um profissional, me informou que poderia ter que fazer traqueostomia no momento da cirurgia. Foi uma cirurgia muito longa, eu acho que foram 13 horas de cirurgia, mas ele me passou tudo o que ia acontecer pós-operatório. Quando você entra para ser operado, é uma sensação, eu consigo, por todo o foco que eu tinha nos treinos, eu conseguia mentalizar e desligar e pensar tão somente no dia seguinte. Eu sabia que eu ia ser anestesiado, então, caso eu viesse a falecer, infelizmente, ia ser uma perda muito grande para minha família, eu ia ficar muito triste por eles, mas provavelmente não ia sentir nada, ia estar anestesiado e ia acordar, sei lá, morto em algum plano, de preferência feliz e sem dor. Mas ninguém está pronto para isso, mas é uma coisa que você tem que lidar. Mas quando eu acordei, para mim foi fundamental saber que eu poderia vir a sofrer uma traqueostomia. E eu acordei sem conseguir falar. Acordei numa mesa completamente inchado, com muita dor, com muita medicação. Então, o diálogo, saber o que estava acontecendo, o que iria acontecer, os procedimentos, as medicações, era importante para mim, para eu saber como seria ao longo das próximas semanas. E uma das coisas que foi muito dura foi ter que passar 10 dias sendo alimentado por sonda, não podendo mastigar, não poder beber água durante 10 dias. A minha hidratação e alimentação foi toda por sonda. A minha forma de lidar com o meu tratamento foi sempre tentando ter momentos de prazer ao lado dos meus amigos. Sempre falando besteira, buscando momentos de qualidade, leveza. É importante para o profissional de saúde entender que quando o paciente adoece, a família como um todo adoece junto, quando o paciente tá mal. Não é só o paciente, aquele acompanhante também está. A gente está sobre muita tensão, sobre
O paciente está sempre entre aquele limiar, está lutando pela vida. Eu acordava e dormia e pensava o tempo todo em permanecer vivo. Então, é um foco muito grande, mas, ao mesmo tempo, algumas vezes eu me vi com muita medicação, com muita dor, depois de 7 dias de hospital, sem estar me alimentando de forma normal, sem estar me hidratando de forma normal, sem estar sentindo gosto de absolutamente nada. E o tempo todo com enfermeiros e médicos entrando a toda hora do dia no meu quarto, e você às vezes trata de forma mais abrupta, e às vezes isso me machucava muito, de às vezes não tratar com o mesmo carinho um enfermeiro ou um médico, que você tenha consciência de que está lá para te dar suporte, para te tratar, mas ao mesmo tempo você vê aquele ambiente como a sua casa. Você passa tanto tempo ali e está tanto tempo enclausurado, e com tanta dor, que as pessoas não conseguindo dormir, que as pessoas entrando 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, a cada 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, aquilo ali às vezes vai enlouquecendo o paciente. Então, às vezes eu tinha consciência do carinho que eu estava sendo tratado, mas ao mesmo tempo eu não queria ser ter alguém pegando a minha veia, me dando medicação, o tempo todo importunado, até porque eu não conseguia dormir, era muita medicação que não me permitia dormir. E, eu falo isso para todos enfermeiros e médicos, que às vezes o paciente trata o enfermeiro ou o médico com não tanto carinho, ou de forma grosseira, mas aquilo é muito mais um desespero pela situação, pela dificuldade da situação. Mas podem ter certeza, a toda a equipe, que a gente vê como super-heróis e com muito carinho cada um de vocês. E eu fui vivendo um dia de cada vez. Alguns mais felizes, outros mais tristes, alguns com mais confiança, outros nem tanto. Algumas pessoas acham que o cara que superou o câncer, ele é um super-herói, ou um cara mais forte. E depois do 9º ou 10º ciclo, eu falo isso com muita tranquilidade, de que eu não aguentava mais, e que chegou um momento que, lá pelo 10º ciclo, eu tive um problema que todo dia eu urinava sangue e estava muito cansado, muito fraco já, e que eu pensei muito claramente em desistir do tratamento, de tão cansado que eu estava. E a maioria das pessoas chegaram para mim e falaram: tu não pode desistir, é um absurdo, tudo isso e tal. E uma das palavras o que te dá conforto, às vezes, é uma palavra que você menos espera. A minha médica chegou para mim, uma das médicas chegou para mim e falou: Bernardo, se você quiser desistir, você pode desistir, eu deixo você desistir, mas aguarda pelo menos até o dia de amanhã. E no dia seguinte, eu estava com uma cabeça melhor, estava mais relaxado, mesmo com dor, continuou o mesmo problema, mas eu estava disposto a continuar lutando. Então, às vezes, uma palavra acertada te dá motivação e força para você seguir em frente. Eu sempre rumei e busquei o final do meu tratamento. Esse cachorro era um filho para mim, um cachorro muito especial, que sempre, ao longo de todo o meu tratamento, ele era um cachorro que simbolizava o meu exercício. Eu ia passear com ele de manhã, antes de ir para o tratamento, e à noite também. E ele tinha paciência de sentir a minha limitação. Estava cada vez mais fraco, cada vez conseguia andar menos, e ele ia cada vez mais devagar, entendendo e compreendendo essa situação. Foi um grandíssimo de um companheiro.
Ele foi muito importante, mas a minha família e amigos foi tão ou mais importante. Ter um pai e uma mãe do seu lado, e, e como eu disse, a família ela adoece como um todo. Então, às vezes, o tratamento era muito duro para mim, porque eu conseguia ver uma atenção do meu pai, eu conseguia ver uma atenção da minha esposa com meu pai, com a minha mãe, e todo mundo querendo o meu melhor e, ao mesmo tempo, às vezes, entrando em conflito. E você no tratamento, cansado, às vezes ainda tinha que botar pano quente na situação, mas é aquela situação que eu falo, quando um membro da família está doente, não é você que está doente, acaba que a família inteira está doente e tão desesperada quanto você, às vezes mais, e, e você não vê, eles não transparecem o sofrimento. Às vezes a pessoa chora no banheiro, não na sua frente. Então isso é duro, você tem que estar o tempo todo firme. Então o paciente está o tempo todo com essa sensação. É, Ao longo do tratamento, o que tem que ser sempre passado, a meu ver, para o paciente, que eu passo para qualquer pessoa que vai passar por alguma coisa parecida com câncer, é que você deve ouvir a equipe técnica, os médicos e os enfermeiros. Eles vão ser os seus amigos, os seus guias, os seus heróis e as únicas pessoas que vocês devem realmente ouvir. Vieram 1000 pessoas me dar sugestões e curas milagrosas para o câncer, como todo dia sai, a quantidade de informação que tem no Google é gigantesca. Então, ouvir o médico e tão somente os médicos é o fundamental. Chegaram até a falar em transfusão de sangue de cavalo, então as pessoas são muito loucas e querem soluções milagrosas e propõem coisas mais malucas possíveis e imagináveis. Então é importante o médico deixar bem claro a não fazer nada que não seja prescrito por eles e principalmente qualquer coisa que você for tomar ou comer ou ministrar que seja passado antes para a sua equipe médica. Essa é uma das funções do diálogo. E depois do fim do tratamento, depois de 14 ciclos de quimioterapia, uma cirurgia, uma retirada de tumor, reconstrução, outra coisa que foi fundamental para mim foi o Portocate. Quanto mais conforto que você possa dar para o paciente, menos dor, as minhas veias não aguentavam mais quimioterapia, então mesmo para retirada de sangue doía. Se eu tivesse que fazer a quimioterapia intravenosa, ia ser muito mais dolorido e, e bem mais complicado. Mas, passado tudo isso, é hora de viver, é hora de continuar sonhando, é hora de continuar buscando. E você passa a ver a vida com os outros olhos, você vê a simplicidade, as coisas boas na simplicidade. Voltei, como eu dito na primeira sessão, a primeira coisa que eu quis fazer foi surfar. A primeira coisa que eu fiz foi surfar, quando acabou meu tratamento. E continuo buscando. Eu acho que eu já até me excedi no tempo. E uma das coisas que eu queria fazer após o meu tratamento era me desafiar e fiz uma maratona aquática de 24 quilômetros. E junto com ela eu fiz um projeto chamado Nadando pelas Carequinhas, que eu queria deixar um legado para as crianças com câncer do oncológico infantil, que leva o nome do meu avô. E lá tinha um solário, e nesse solário ele era subutilizado porque o paciente com câncer ele não pode pegar sol e está imunodepressivo, não pode pegar chuva. Então era essa área da foto. E depois que eu concluí, eu consegui angariar fundos e parceiros e a gente fez essa brinquedoteca. Essa área aqui, ela se transformou nisso e junto com o Oncológico Infantil, junto com a ProSaúde, que me permitiu fazer esse projeto,
eu consegui deixar esse legado, essa área a mais no hospital, que é um belíssimo hospital que já tinha a sua brinquedoteca, mas foi uma coisa que eu consegui deixar. E para mim é um certo agradecimento aos profissionais da saúde que cuidaram de mim, e é um agradecimento e uma área que eu acho que eu pude deixar para as crianças das presentes e futuras gerações que vão passar por um tratamento difícil. Uma coisa que eu nunca me perguntei é por que aconteceu comigo, nunca me perguntei ao longo do tratamento, até porque o mundo são, hoje eu acho que, se não me engano, 8 bilhões de pessoas, e por que não comigo, né? Tantas coisas boas eu tive ao longo da minha vida, morei nos Estados Unidos, morei na Europa, tive pais que sempre me amaram, condições de ter as coisas mais maravilhosas, assim, viver tantos momentos maravilhosos, ter tantas pessoas que me amam e que me deram tanto carinho ao longo do meu tratamento, você se sente tão amado. Então as pessoas às vezes elas agradecem muito, elas questionam muito as suas adversidades, mas tem muita dificuldade de entender que tem várias dádivas que foram dadas ao longo da vida, várias felicidades, e não tem dificuldade de agradecer, são totalmente de questionar nos momentos difíceis. As adversidades da vida continuam. Depois que eu me tratei, depois que eu passei a reviver, eu perdi o meu companheiro de vida, que era o Suel, meu Golden Retriever. Ele faleceu, e depois de me acompanhar ao longo de uma jornada de câncer, ele faleceu por câncer. O meu outro cachorro, que era o meu amado, era o Pipe, também, que era um carinhoso, figura. E com 7 meses foi diagnosticado com uma doença rara, veio a falecer também. E aí você começa a se questionar por que tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e depois de alguns dias de muita tristeza com a perda dos dois, primeiro com um, e eu me confortei no outro, e depois com a perda do outro, eu estava bastante triste e fui fazer uma visita no oncológico infantil. E vendo aquelas crianças passando pelo tratamento de câncer, vivendo tão pouco, porque quando eu fui diagnosticado com câncer, eu já tinha 33 anos de idade, já tinha namorado, já tinha brincado, já tinha conhecido outros países, já tinha feito tanta coisa profissionalmente, e você vê que acontece com pessoas que nem viveram absolutamente nada. E aí você vê que seus problemas, às vezes, você tem que enfrentar. E eu busquei força nas crianças com câncer para me reerguer com a perda dos meus 2 cachorros. E a partir disso, eu consigo viver hoje de uma forma simples, feliz, sempre buscando o melhor, sempre buscando o mar, que é a minha alegria, é o que eu amo. Realizei o sonho de comprar o meu barco e fiz uma homenagem ao meu cachorro, o nome dele é Suel. Ganhei alguns campeonatos de laser, que é o campeonato de vela, que eu amo, e que eu jamais imaginei que depois de um tratamento poderia ser campeão paraense de laser, ou ganhar regatas e viver campeonatos. Hoje eu não consigo correr como eu corria antigamente, não consigo fazer Ironman, mas eu não sei se é por falta de treino, vontade, ou se eu vou voltar a fazer, mas eu acho que um dia eu vou participar de outro Ironman, mas com certeza não com o mesmo rendimento que eu tinha antes do meu tratamento, até pelas limitações, mas amo viver com as minhas limitações e realidades. E hoje eu tenho outros 2 vira-latinhas que eu amo, que são minha alegria também, minha esposa, minha família, e tudo passa. Os momentos bons e os momentos ruins. Cabe a nós viver da melhor forma possível e honrar todos aqueles que cuidaram da gente e fizeram possível prolongar a nossa vida e fazer a diferença e o nosso melhor a cada dia. Basicamente é isso. Obrigada, Bernardo, pela sua contribuição, né? Trazendo assim muito sentimento, né, na sua fala,
E para a gente, profissionais, mais um olhar, né, de muita importância durante o tratamento do que importa para o paciente naquele momento, né? Do que aquele momento que você estava fazendo o tratamento, o que estava importando para você, né? Trazendo toda a história da sua família, a relação com o seu cachorro, a sua história antes poder ser respeitada, né? E do que você estava vivenciando naquele momento e almejando para o seu futuro. Então, muito obrigada mesmo de compartilhar com a gente e nós profissionais, né, podemos fazer uma reflexão sobre a nossa prática, né? Que a gente pode melhorar nas nossas vivências, nos nossos atendimentos junto aos nossos pacientes. E aqui no chat tem um monte de perguntas, né? Muita gente elogiando, né? A sua fala, trazendo também solidariedade a toda a sua vivência, né? E iniciando aqui, tem uma pergunta que é se você percebeu a participação da equipe do hospital junto à sua família e como parte do seu tratamento e na sua recuperação. Na verdade, enquanto você está no hospital, a equipe multidisciplinar tenta até participar, mas eu sempre fui um cara sempre fiz muitos esportes individuais, sempre fui muito fechado. Então, entrar na minha cabeça, entrar no meu mundo era uma coisa mais complicada. E apesar da tentativa da equipe ou das pessoas serem solidárias, eu acho é um momento muito difícil, assim, é um momento muito duro. Eu quero primeiramente agradecer, antes de continuar nas perguntas, agradecer a paciência e a colaboração de vocês e informar que hoje para mim foi um dia muito difícil, assim, e para mim apresentar essa palestra tá sendo bastante difícil porque eu tive a perda de um amigo que foi diagnosticado com câncer em Portugal, que tinha uma vida muito parecida com a minha, né? Uma história muito parecida, e ele faleceu hoje. Eu fui pro velório, então para mim foi muito duro reviver isso hoje e ter que e a apresentação hoje aqui foi mais complicada por conta disso. Assim, é bem mais duro, mas eu queria colaborar e estar presente aqui hoje, mas não foi muito fácil a apresentação. Puxa, Agradeço. Bernardo, nossos sentimentos por essa perda. Mas pode seguir com as perguntas, que na medida do possível eu vou. Só estou querendo ressaltar a dificuldade que foi hoje estar aqui presente e relembrar os momentos de dificuldade, porque hoje foi um dia de dificuldade, na verdade. Foi a perda de um amigo que lutou a mesma luta que eu tive, e que infelizmente não teve o mesmo desfecho. Não Desfecho teve, seu, né? exatamente. Ele foi diagnosticado com câncer quando estava em Portugal, então a história é muito parecida, e era uma excelente pessoa, então foi uma perda muito dura hoje. Tem um outro depoimento aqui, que o seu relato foi muito forte, né, e muito importante, e que gostaria de saber o que você fazia o que fazia você se sentir seguro dentro de um ambiente hospitalar, né? Com tantas inseguranças, com tantos sentimentos e medos, o que te trazia essa segurança mesmo nesse universo que não era a sua casa, né? Eu acho que o, o que mais dá sensação de segurança é você saber que você está com os melhores profissionais, que a sua família está ali do lado, que algum ente querido está ali o tempo todo tratando de você, mesmo que às vezes você queira estar sozinho, mas inconscientemente a família é o laço que te une e que te faz sentir seguro assim, nesses momentos de dificuldade.
Tá certo. E tem uma pessoa, né, Isabel, parabenizando sua história de superação, né, da sua luta. E um dos nossos diretores também, sem perguntas, e apenas reforçar, né, um exemplo de vida e que foi repassada de forma clara e emocionante, né, a sua esperança, a sua persistência. E neste momento, Bernardo, acho que não tem mais nenhuma pergunta, a gente gostaria de saber se você quer fazer mais alguma consideração, achei bem legal você falar... Posso fazer uma pergunta? Pode, Fernando, pode sim, pode sim. Desculpa, Bernardo. Não, imagina. Bernardo, você lembra de algum momento, assim, não precisa citar onde especificamente foi, mas algum momento em que você tenha sentido que algo deu errado ou que foi feito de uma maneira errada ou trocado, um remédio, um atendimento? Houve esse sentimento da sua parte? Isso aconteceu em algum momento da sua trajetória? Eu não tratei muito do assunto, mas como eu vejo, como eu sempre fui um atleta assim, de rendimento, de relativo rendimento, eu sempre vi as coisas com muito planejamento. Então, toda vez que eu vou montar meu barco, eu uso sempre o mesmo procedimento, eu monto sempre da mesma forma. A primeira coisa eu boto o bujão, depois eu vou montando aqui e ali, e tenho um procedimento para nunca errar, nunca faltar nada. E isso é o que eu vejo que os hospitais fazem, e que tem a segurança ela é feita com base no checklist da aviação, né? É o mesmo procedimento. Então, o que eu falo, que eu passo para qualquer tipo de equipe, ou para qualquer organização, é que quando você tem uma forma procedimental, dificulta muito mais os erros, identificação com cores, com nomes, com qualquer coisa desse tipo. Agora, respondendo a tua pergunta especificamente, o único erro que teve, que não gerou prejuízo nenhum, foi no momento do carnaval, que era um momento com maior dificuldade, houve atraso de 4 dias de uma quimioterapia, mas isso não gerou prejuízo. Mas eu já tive em situações hospitalares de eventualmente quase trocarem medicação e ser verificado pela minha mãe, que não era a medicação, mas foi antes do tratamento do câncer. Foi uma situação que eu tive uma apendicite e estava hospitalizado. Mas esse tipo de coisa acontece. Normalmente, um grande erro, ele inicia com um pequeno erro, e aí vão se somando vários pequenos erros e se transforma num grande erro. O que eu acho fundamental é que a pessoa que erre comunique ao seu gerente sempre, ao superior, e omitir um erro é sempre pior do que informar e minimizar um erro, uma consequência maior. Então, um trabalho em equipe, um procedimento perfeito, e eu vejo muito a questão do cansaço humano, a doença, um problema em casa. É melhor você relatar para o seu RH que você não está bem naquele dia, que você teve um dia difícil. Hoje eu saí do velório e fui para uma sessão de pleno, para um julgamento. A minha cabeça simplesmente não estava lá. Tive a sorte de terem pedido as vistas e que não terem sido analisados os processos. Mas se não tivessem feito pedido, eu faria, porque eu não estava com cabeça para julgar nenhum processo. Então, o que eu vejo hoje é que existem dois tipos de erro, ou humano ou do equipamento, da máquina. E os erros humanos, normalmente, o primeiro erro é pequeno e eles vão sucedendo e vão se acumulando até transformar em um grande erro. Então, o principal, eu acho que é a comunicação, não ter medo de dizer que errou, e eu não tenho a menor dúvida que os profissionais da saúde, mesmo quando eles erram, eles tentam acertar. Teve um caso
quando eu estava fazendo o tratamento, que chegou para mim de um paciente, de uma criança, que tinha sido queimada por óleo, e que a máquina que fazia o corte da pellet era para fazer cortes horizontais e acabou, por algum erro de calibragem, ela acabou perfurando a coxa da criança. E o tio da criança chegou para mim querendo processar um médico. Aí a minha pergunta, houve erro humano? Ele falou, não. Eu já sabia que não tinha ocorrido, pelo relato dele. O médico e os enfermeiros salvaram o seu sobrinho? Salvaram. Ele está passando por muita dificuldade, mas salvaram. Eles fizeram tudo pela criança? Fizeram. Eu perguntei, por que você quer processar o hospital e por que você quer processar a equipe médica? Eu não vou processar, não é contra a minha ética conseguir dinheiro dessa forma, e eu acho que você está tomando uma atitude muito errada, muito equivocada. Apesar de ter tido um erro no equipamento, os médicos e profissionais buscaram o salvamento da vida. Todo profissional de saúde faz um juramento pela vida. Então, o principal é sempre demonstrar o erro desde o início no profissional da saúde. Houve um menor erro que seja comunicado e tentar solucionar da melhor forma possível. É melhor ser claro e direto com o paciente. Então, quando houve erro no meu tratamento, quando não chegou a atraso de 4 dias, eu fui comunicado, entendi e preferi esperar, e não houve consequências maiores. Mas mesmo quando há consequência maior, eu nunca omiti os erros. É melhor tentar solucionar, e principalmente a equipe como um todo. Quando um erra, todos erram. Não é erro meu, seu, é erro nosso. Então, eu acho que essa é uma das principais lições para uma equipe e para um hospital. Os erros sempre vão existir, por mais perfeito que seja os procedimentos de segurança, sempre vai uma coisa ou outra, é impossível. Eu estudo bastante sobre auditoria e sei que procedimento, não existe procedimento perfeito em qualquer área. Então, você admitir os erros e tentar solucionar da melhor maneira possível, eu acho que é sempre o melhor caminho. Perfeito, perfeito. Muito obrigado. Bernardo, e tem uma pergunta aqui que eu acho bastante interessante de colocar, trazendo o que você falou, né, com relação ao sentimento de vida estagnada na hora do tratamento, né, diante das incertezas. E tem uma pergunta que é se você recorreu para apoio psicológico ou terapêutico pós-tratamento? Duas perguntas bastante pertinentes. É o que eu costumo dizer que o Covid, a maioria das pessoas reclamavam muito ao longo da vida de mais tempo para a família e mais tempo para ficar em casa. E aí tem aquele ditado, cuidado com o que você deseja. Todas as pessoas a maioria das pessoas hoje estão passando por problemas psíquicos por terem passado muito tempo em casa, por ter ficado com saudade do trabalho, por ter ficado ao longo da família, famílias brigaram, as pessoas não estavam tão acostumadas a ter tanto tempo juntos, a ficarem enclausurados, tantos momentos de incerteza. Mas para mim eu tirei de letra, porque diferente do Covid, que a vida de todo mundo está estagnada ao mesmo tempo, no momento que você está em tratamento de câncer, só a sua vida está estagnada. E a vida de todo mundo continua rodando, todo mundo continua fazendo coisas interessantes, coisas legais, ganhando promoções, desenvolvendo prêmios, brincando, participando de coisas que você gosta, indo para a praia, surfando. E você está numa cama de hospital, acordando e dormindo e indo para o seu tratamento. Então, se eu procurei para tratamento psicológico posterior, uma das coisas que são muito complicadas é que todo mundo espera que você seja eternamente grato, eternamente feliz após o seu tratamento. E a vida continua com seus problemas. Eu perdi meus 2 cachorros. Meu veleiro que eu comprei recentemente caiu um raio nele, quebrou tudo, mas eu vou consertar e vou continuar velejando. Você continua com esses problemas. Você continua tendo dias felizes, dias tristes.
Tenho limitações que antes eu não tinha, tenho dificuldade para concentrar, que eu antigamente eu não tinha, tive problema de memória, tive várias consequências da quimioterapia, que eu busquei um psiquiatra para conseguir solucionar o problema da concentração. Com relação até acompanhamento, tudo, eu tenho um certo receio, não é muito, eu prefiro tentar buscar o autoconhecimento, mas hoje eu encontrei bastante paz fazendo meditação, é onde eu encontro a minha paz, é onde eu encontro as respostas, assim, eu prefiro tentar me autoconhecer, mas é uma busca pessoal, é uma coisa minha. Eu não me lembro só da terceira pergunta, se não me engano. Não, é essa mesmo, você já respondeu, né? Sobre a forma que você procurou mesmo a superação durante seu tratamento. Bernardo, muito obrigada, viu, pela sua participação, por ter nos trazido aí experiências, né, que a gente possa levar no nosso dia a dia como profissionais, rever postura, rever método, né, rever forma de tratar. Então, eu te agradeço bastante pela sua participação, tá bom? Eu que agradeço a todos os profissionais da saúde que estão aqui presentes e saibam que vocês, para muitas pessoas, vocês são verdadeiros heróis e que, por mais que eles tratem, às vezes, ou reclamem alguma coisa, ou mesmo a família reclame de atendimento, vocês são muito importantes para a gente e fazem toda a diferença na vida de alguém que está passando por dificuldades de saúde. Obrigada, Bernardo. Agora eu passo a palavra para a Verusca, nossa gerente corporativa do Núcleo de Qualidade, que vai fazer o encerramento do nosso evento. Obrigada. Ok, agora foi. Obrigada, Val. Boa tarde, novamente, a todo mundo. Gostaria de agradecer a participação de todos que estiveram aí esses 3 dias de live com a gente. Nós tivemos um número expressivo de adesão, né? Segunda, quarta, hoje. E essa adesão, ela quer dizer muita coisa para a gente, né? Principalmente que estamos cada vez mais entendendo a importância que é o tema da segurança do paciente. Atualmente, a ProSaúde conta, né, com mais de 11 mil colaboradores. Isso quer dizer que são 11 mil profissionais ligados, direta e indiretamente, no cuidado prestado ao paciente. Como a doutora Helenara falou, né, na última quarta, os riscos eles estão presentes em todas as partes. E ver tanta gente envolvida e interessada nessa temática é muito relevante para cada vez mais entregarmos uma assistência segura e com qualidade. Aproveitar, queria também parabenizar todos os núcleos da qualidade de todas as nossas unidades. Foi uma semana muito intensa, né, de trabalho. Parabéns, núcleos, pelo envolvimento, os trabalhos desenvolvidos, a gente acompanhou aí durante a semana com as fotos, vídeos. Parabéns pela criatividade de vocês, né, e por trabalhar arduamente e sensibilizar os profissionais. A gente sabe que não é fácil, é uma luta diária. Quando o Dr. Péricles, ele trouxe na fala dele, né, que a gente precisa proporcionar um ambiente seguro aos nossos colaboradores, porque só assim a gente vai ter uma entrega focada na qualidade e segurança. É sobre isso, vocês fazem a diferença. Nunca esqueçam que o trabalho de vocês a missão de vocês é muito nobre, né? O acordar no dia a dia porque a gente faz enquanto qualidade é muito nobre. E agora a gente encerrou da melhor forma que poderíamos. O Bernardo, ele trouxe uma fala que só validou a importância da gente buscar diariamente a missão da ProSaúde, que é entregar valor aos nossos pacientes. Eles precisam se sentir seguros ao entrar nos hospitais, né? E é por eles que a gente está aqui. Muito obrigada, em nome do nosso time da qualidade, doutor Fernando, Val e a Ana, muito obrigada pela semana. É só uma semana né, que a gente tira para falar sobre, mas é um trabalho diário. Então, obrigada mesmo e a gente se encontra no que vem. Grande beijo a todos. Tchau, tchau.